Antes de começarmos, eu declaro que enquanto você assiste este vídeo, a cura, a proteção e o livramento do Senhor venham sobre a sua vida e sobre a sua casa. Receba essa bênção. Agora, o deserto é um lugar de silêncio, mas não de paz. Para o povo de Israel, era um forno escaldante, um teste interminável de fé e resistência. Após 40 anos vagando sob o sol impiedoso, a paciência deles havia se esgotado. A terra prometida parecia uma miragem distante, um sonho que se desfazia com o calor. O pó subia a cada passo, cobrindo seus corpos cansados e suas almas exaustas. O maná, o pão que descia dos céus, agora parecia sem sabor, um lembrete constante de sua dependência e de sua jornada sem fim. As murmurações começaram como um sussurro baixo, passando de tenda em tenda, até se tornarem um clamor de revolta contra Deus e contra Moisés. "Por que nos tiraram do Egito?", gritavam eles, com os rostos contorcidos de raiva e desespero. "Para morrermos neste deserto, não há pão, não há água. Estamos enjoados deste alimento miserável." As palavras de ingratidão ecoaram pelas dunas áridas, uma afronta direta àquele que os havia libertado da escravidão com mão poderosa. A resposta divina não tardou. O céu, antes de um azul impenetrável, pareceu escurecer. Do meio das areias e das rochas, algo começou a se mover. Não eram sombraus, eram serpentes. Serpentes ardentes, cujo veneno queimava como fogo nas veias. Elas deslizaram para dentro do acampamento, silenciosas e mortais. Um juízo terrível pela rebelião do povo. O caos explodiu. Gritos de pânico e agonia cortaram o ar pesado do deserto. Homens, mulheres e crianças caíam, mordidos pelas criaturas peçonhentas. O veneno agia rápido, trazendo uma morte dolorosa. Onde antes havia murmuração, agora havia terror. O povo, que antes amaldiçoava sua liderança, agora corria desesperado em direção a Moisés. Você sabia? As serpentes mencionadas no texto são descritas como serafim, a mesma palavra hebraica usada para descrever os seres angelicais de 6 asas em Isaías 6. A palavra significa ardentes ou flamejantes, possivelmente referindo-se à dor inflamatória de sua picada ou à sua aparência brilhante. Com os rostos banhados em lágrimas de arrependimento, eles se prostraram diante do líder que haviam desprezado. "Pecamos", clamavam em uma só voz. "Falamos contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que ele afaste de nós estas serpentes." O arrependimento nascera do sofrimento, um reconhecimento tardio de sua falha. Moisés, o servo fiel, sentiu o peso da dor de seu povo. Ele se afastou, buscando um lugar solitário para clamar a Deus, com o coração quebrantado. Ele orou, intercedendo por aqueles que o haviam acusado. E no silêncio do deserto, Deus respondeu. A instrução divina foi, no mínimo, surpreendente. Deus não disse a Moisés para eliminar as serpentes. Ele não ofereceu um antídoto ou uma erva curativa. A ordem foi outra. Faça uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Uma ordem estranha, quase paradoxal. O símbolo do juízo se tornaria o instrumento da salvação. O veneno estava no chão, mas a cura estaria no alto. Moisés não questionou. Obedientemente, ele pegou o bronze, aqueceu-o no fogo e martelou o metal, até que tomasse a forma de uma serpente ardente. Ele a fixou em uma longa haste de madeira e caminhou para o centro do acampamento. Em meio aos lamentos e ao choro dos moribundos, ele ergueu o poste. A serpente de bronze brilhava sob o sol do deserto, um ponto de esperança em meio à devastação. A voz de Moisés ecoou, forte e clara. Olhem, olhem e vivam. A princípio, houve hesitação. Olhar para uma imagem de serpente parecia loucura. Alguns, em seu delírio de dor, talvez tenham ignorado o chamado. Mas outros, em um último ato de fé desesperada, levantaram seus olhos.
Imagine a cena: um homem, sentindo o veneno paralisar seus membros, vira seu rosto em direção à haste. Seus olhos, turvos pela morte iminente, focam no brilho do bronze. E no momento em que ele olha, a queimação em suas veias cessa. A força retorna aos seus músculos. A vida, milagrosamente, inunda seu corpo novamente. A notícia se espalhou como fogo. Funciona. Olhem para a serpente. Olhem, vivam, um a um, os feridos, os moribundos, todos que olhavam com fé para aquele símbolo erguido, eram instantaneamente curados. Não havia poder no bronze, nem magia na haste. O poder estava na obediência à palavra de Deus, e no ato de olhar com fé para a provisão que ele havia estabelecido. A cura não vinha de um esforço próprio, mas de um simples olhar de confiança. O.C. sábia, a serpente de bronze chamada de Neusta, foi preservada por séculos. No entanto, o povo de Israel começou a adorá-la como um ídolo, queimando incenso para ela. Por causa dessa idolatria, o rei Ezequias, séculos depois, a destruiu, como registrado em 2 Reis 18. 4. Que era um símbolo da graça de Deus, se tornou um objeto de idolatria. Essa história, porém, não terminou no deserto. Séculos mais tarde, em uma noite escura em Jerusalém, um mestre judeu chamado Nicodemos procurou Jesus. Em sua conversa, Jesus revelou o significado mais profundo daquele antigo evento no deserto. Ele disse em João, capítulo 3, "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Naquele momento, Jesus conectou o passado ao futuro. A serpente de bronze erguida para curar o veneno físico era uma sombra, uma profecia do que ele mesmo faria. Assim como a serpente foi levantada em uma haste, Jesus seria levantado em uma cruz. A humanidade, como os israelitas, foi mordida pela serpente do pecado. Seu veneno é a morte espiritual, a separação de Deus. Não há antídoto que possamos criar, não há esforço que possa nos salvar. Estamos todos condenados, morrendo em nosso próprio deserto espiritual. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, proveu a cura. Ele levantou seu próprio filho. Na cruz, Jesus não apenas foi levantado, mas ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, carregou sobre si o veneno de toda a humanidade. A solução de Deus para o pecado é a mesma do deserto: olhar e viver. Não é sobre rituais complexos ou méritos próprios. É sobre desviar o olhar de nosso desespero, de nossa dor, de nosso próprio esforço, e fixar nossos olhos em Jesus Cristo, levantado na cruz. É um ato de fé, olhar para Ele, crer que seu sacrifício é suficiente para nos perdoar, nos purificar e nos dar a vida eterna. Assim como os israelitas foram curados ao olhar para o bronze, nós somos salvos ao olhar para Cristo. Ele é a nossa cura, Ele é o nosso livramento. Ele é a nossa esperança, o símbolo do juízo. A cruz se tornou o maior símbolo do amor e da salvação. Que assim como Deus curou os israelitas no deserto, Ele cure agora a sua alma, o seu corpo e a sua família. Que o Senhor te dê livramento e renove a tua fé. Se você recebe essa bênção, escreva nos comentários: eu recebo. Amém.